isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta, estamos bem. Vamos iniciar o nosso dia pensando na oportunidade. O nosso texto é João 12. O mestre é Jesus e ele diz: enquanto tendes luz, andai na luz. Então, nós vamos ler João 12, 36 a 42, aprendendo com Jesus a respeito da oportunidade de andar na luz. A luz, no passado, as pessoas tinham a experiência de viajar em noite de lua clara, lua cheia, quando tinha o claro da lua. Durante o dia se trabalhava todos os ofícios, ou a maioria dos ofícios, eram executados durante o dia por causa da claridade. Então, é oportunidade. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. O preço da comodidade de participar da vida social, da vida comum, da vida religiosa, era tão alto que preferiram ficar em silêncio em relação a Jesus. É um texto bem interessante, bem completo. Para começar, somos aconselhados por Jesus em relação ao tempo, enquanto tendes luz, enquanto tem tempo. No tempo claro, na claridade, neste momento, deve-se aproveitar. Mas, neste primeiro versículo, nós temos um ponto muito forte, que é dizendo aqui no finalzinho, que Jesus disse estas coisas e retirou-se e escondeu-se. Por que uma pessoa se esconde? Nos escondemos quando corremos algum risco. Nos escondemos por algumas razões. No caso de Jesus Cristo, se escondeu pelo risco.
gente ferida no seu orgulho, na sua razão, na sua religiosidade, formados, doutores da lei, perdendo para um carpinteiro. Eu assisti um filme parecido quando o sujeito que era formado em 2 ou 3 formaturas e diz que não ia se sujeitar a um mão grossas, referindo-se a um pastor comum que eu conheci, pastor simples, apesar de grande. Então o orgulhoso, o orgulho ferido, o doutor não queria, o advogado não queria se sujeitar a um mestre de obra, porque a sua formação o impedia. Aqui no texto bíblico, os doutores da lei, os fariseus, os mestres, ouviam Jesus, acreditavam em Jesus, mas calavam-se. É muito interessante para a nossa avaliação. Jesus falou sobre a luz. Aproveitem enquanto vocês estão na claridade, enquanto tem luz. E tendo dito estas coisas, retirou-se e escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais, tantos milagres, não tinha uma coisa que desabonasse o Senhor Jesus, a não ser, na visão dos seus adversários, o fato de curar nos sábados. O fato de seus discípulos não seguir regras estritas de só comer se tivesse água para lavar as mãos. E o versículo 38 diz que isto ele falou, cumprindo a palavra, as escrituras, a profecia. O Isaías pergunta na sua profecia: Senhor, quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o poder do Senhor, o braço do Senhor? A quem foi revelado o poder do Senhor? Braço significa isto. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías diz de novo, diz outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e sejam curados. Só que Jesus disse: e eu os cure. É assim que está escrito em Isaías, e foi assim que João registrou. Eles estão impedidos de crer, estão impedidos de ver e impedidos de se converter. Por isso não são curados, não têm o benefício. No versículo 41, diz: Isaías disse isto quando viu a sua glória. Os profetas, meus amados, os profetas tinham uma capacidade, uma concessão divina para ver além. O Geazi tentou enganar o Eliseu. O Eliseu disse: onde tu estava? Não sai daqui não, tá só por aqui mesmo. E o Senhor não me mostrou, eu não vi você correndo atrás daquele homem lá, que era o Naamã, para ir tomar o que ele tinha, para ir buscar, se aproveitar da situação. Então você vai ficar com a lepra do Naamã. E o Geazi ficou leproso. Não tem, é interessante, tem umas coisas na Bíblia que não tem explicação. Não existe nenhum texto dizendo como foi a recuperação. Mas ele se humilhou para receber o perdão e a recuperação. Houve um processo, mas não está descrito, não está escrito. Bom,
não dava para enganar o Eliseu. Lá na Síria, o rei da Síria pensou que tinha um espião do seu exército, porque eles faziam um planejamento militar e o rei de Israel desfazia. E ele disse, olha, temos que descobrir, tem aqui um espião aqui dentro. Aí um deles lá disse, não, senhor rei, é o Eliseu que está lá. Lá em Israel tem o Eliseu. Ele é capaz de saber o que o senhor conversa com a sua esposa na camarinha, no quarto de dormir. Os profetas de Deus. Aqui o texto diz que Isaías viu a glória de Jesus e falou de Jesus, o Messias. E o versículo 42 e último diz, apesar de tudo, ou seja, apesar de tudo, apesar das perturbações, apesar dos milagres, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas calados. A gente vê isto com a história do José de Arimateia, o Nicodemos e outros que na hora da necessidade se manifestaram. Mas ficaram calados, quem sabe, 1 ano e tanto, 2 anos, ouvindo Jesus, sabendo que era tudo verdadeiro e maravilhoso que Jesus dizia e fazia, mas não confessavam por causa da perseguição, para não serem expulsos da sinagoga, para não perderem oportunidade e prestígio. Ainda hoje é assim. Muitos estão, se renderam às administrações desastrosas, perversas, mesquinhas, modernas e horrorosas. Eu comecei meu trabalho, ainda não faz 40 anos, nas emissoras. E naquele tempo eu dizia com toda segurança, eu orava no rádio pelas pessoas se convertendo, eu dizia, procura uma igreja perto da sua casa, igreja batista, igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, deve ter uma que tem em todo lugar, que não tem muita exigência para fazer congregação. E eu dava esses referenciais. Igreja Batista, eu sabia que só tinha 2. Tinha a Igreja Batista, aliás, tinha 3. Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, Igreja Batista da Convenção Regular e Igreja Batista Renovada. Podia entrar de olhos fechados em qualquer uma delas e congregar e glorificar a Deus. A Igreja Presbiteriana da mesma natureza. Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Independente e Presbiteriana Renovada. Podia entrar em qualquer uma. Ainda não tinha, estava começando, não tinha. A tenda de Satanás ainda era de aluguel. A tenda de Satanás ainda estava no aluguel, se deslocando para cá, para colar. E as igrejas batistas tinha padrão batista. A Assembleia de Deus tinha padrão da Assembleia de Deus. Depois avacalhou tudo. Hoje o sujeito diz que é batista e não é coisíssima nenhuma. Diz que é assembleiano e não passa de um rato. Não é Assembleia de Deus coisa nenhuma. Não é Assembleia de Deus. Nem tem a música, nem tem a pregação, nem tem a oração, nem tem o poder. Não tem nada da Assembleia de Deus. Só o nome por infelicidade e desonestidade. Porque se eles fossem honestos, tirariam o nome, a Assembleia de Deus. A igreja que me criou, a igreja que me formou. Se eles tivessem honestidade, tiravam o nome. Mas é a vaca gorda deles. Então, toda a vida foi assim. Por oportunidade, por oportunismo, por interesse, não confessaram a Jesus. E hoje continua muito parecido. Vamos orar, pedir a graça e a misericórdia. Eu preciso mais do que os outros,
porque tenho esta boca grande, enorme, e falo com toda precisão. Falo com toda precisão. Não tenho compromisso debaixo das nuvens com ninguém. Dizer isto não tem preço. Nós vamos fazer a nossa intercessão. Hoje orando pelo irmão Alex Ferreira, um companheiro de longas datas, pela sua esposa, a irmã Dora, ajudadora na obra de Deus, o casal dedicado, os filhos dedicados. Eu vi todos pequenos, os filhos dedicados na obra de Deus, todo mundo junto na igreja do pastor Raimundinho, de saudosa memória. Orar por eles, orar pela congregação do pastor Raimundinho, orar pela irmã Fátima, a viúva do Raimundinho, orar pelo irmão Alex, pela sua família. Vamos suplicar a bênção do nosso Deus. Querido Deus, Pai Santo, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua graça redentora. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão poderosa estendida, meu Senhor, sobre nós. Obrigado, Senhor, pela porção do teu Santo Espírito, ó Deus, para nos dar vida, nos dar vigor, nos dar esperança, nos dar segurança. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Agora, Senhor, te apresentamos o irmão Alex Ferreira. Abençoa teu servo, abençoa a irmã Dora. Abençoa, meu Senhor, seu filho, suas filhas, nora, neto, genro. Abençoa cada um. Abençoa, meu Senhor, os nossos queridos irmãos. Toma, Senhor, o primeiro lugar em seus corações. Ah, Senhor querido, abençoa a congregação deles, onde eles nunca se desligaram. Tem a ligação afetiva com aquela congregação, com aquele trabalho, meu Senhor, onde o teu servo passou tantos anos, irmão Raimundinho. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, guarda a irmã Fátima, guarda a família, toma em tuas santas mãos a vida dos meus irmãos e as nossas. Amado Pai, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.